Olá pessoal, nós agora vamos dar nesse vídeo sequência ao vídeo anterior, onde nós introduzimos o assunto atividade física sem sobressalto, prevenindo lesões, melhorando o rendimento. Então hoje nós vamos falar especificamente de por que fazer exercício físico, qual seria a necessidade do exercício físico. Ora, houve um período em que nós caminhamos pela Terra como catadores e coletores. Nós vivíamos o que a gente achava pelo chão, de frutas que estavam pelas árvores, e nós tínhamos que caminhar grandes distâncias na procura desses alimentos. Acidentalmente, nós descobrimos que poderíamos capturar pequenos animais e deles retirar uma proteína muito saudável para nós e muito interessante, a um ponto que nós fomos aperfeiçoando os nossos instrumentos de caça, fomos aprendendo a fazer pontas de lança com pedra lascada, começamos a caçar animais de maior porte, e aí nós tivemos uma proteína muito mais nutritiva, e talvez muitos dizem hoje que a principal razão do nosso cérebro ter hipertrofiado e nós temos atingido o grau cognitivo que nós temos hoje, é em função do fato de nós termos usado a proteína animal. Mas aí, nesse processo de adaptação no mundo que nós vivemos, nós descobrimos que algumas sementes poderiam ser cultivadas. E a partir dessa descoberta, nós começamos a praticar o que hoje é chamado de agricultura. Qual é a diferença disso em relação àquela vida nômade que nós tínhamos antes? A diferença é que agora nós podemos estocar o alimento e programar a utilização desse alimento para fases de carestia, ou seja, a planta durante o verão, e tu pode ter no inverno um alimento disponível sem que tu tenha que sair atrás dele. E a partir do momento que nós descobrimos que com fogo nós conseguíamos quebrar essa proteína vegetal, nós começamos a utilizá-la de uma maneira muito mais intensa do que se utilizava antes. E isso nos levou a nós ficarmos parados no local. Afinal, se nós estamos plantando e vamos dali colher a nossa alimentação, nada mais justo do que a gente morasse nesse local. Por que nós vamos deslocar? Mas isso teve um ponto negativo. Muitas tribos que não tinham essa propensão à agricultura, sabedoras de que nós tínhamos estoque de comida em algumas cidades, em alguns locais, em alguns centros, descobriram que, na opinião delas, é muito mais fácil saquear esses centros do que se dar o trabalho de plantar e de juntar aquele alimento e as riquezas redundantes do comércio daquilo. Então, uma das outras características que começou, que obrigou o indivíduo a manter uma certa condição física da nossa civilização, foi exatamente poder nos proteger e enfrentar esses saqueadores. Mas tudo isso mudou com o progresso. Hoje em dia, se nós passamos frio, nós não temos a necessidade de usar uma pele de animal. Nós podemos usar os casacos muito bem confeccionados. Nós temos lareiras nas nossas casas, mas nós podemos não usar lareira, não podemos usar o fogo, podemos usar os split, ar-condicionado, as estufas. Nós não precisamos correr atrás de uma gazela, nós temos a carne à disposição no supermercado, nas prateleiras do supermercado. Nós podemos até nos dar o luxo de escolher que parte do animal nós queremos, se é o filé mignon, se é a picanha, a costela. E nós não precisamos nos preocupar com os nossos predadores, pelo menos teoricamente, porque os saqueadores são contidos pela nossa polícia. Então, qual é a decorrência dramática que aconteceu em função disso? Facilidade de alimentação. Nenhuma necessidade de se locomover a longas distâncias, a não ser por vontade própria, porque não existia ônibus, transporte coletivo, carro, etc. E alimentação farta. Então, isso foi causando, na população em geral, um excesso de peso. Vocês vejam que, em cálculos feitos por alguns centros, a nossa população hoje, em torno de 60%, apresenta alguma forma de sobrepeso em relação ao que seria ideal, em maior ou menor grau. E junto com o sobrepeso vem obstrução arterial, arteriosclerose, doenças cardíacas, doenças articulares, excesso de peso, e tudo isso tem as suas repercussões na nossa vida. Sabendo dessa necessidade de atividade física, desde a época dos gregos, houve um estímulo, tanto que desde aquela época que vêm as Olimpíadas,
que era uma competição entre indivíduos, né, estimulada pela sociedade, mas o principal objetivo subliminar disso era fazer com que os indivíduos tivessem uma prática de atividade física para estarem preparados para as diversas adversidades daquela época. Né? Hoje nós não temos mais que participar de uma Olimpíada para fazermos alguma atividade física. Existem muitas coisas que pode fazer sem ser a competição, porque essa é uma característica que eu sempre falo. A competição ela é muito prejudicial, a atividade física é saudável. Porque qual é a diferença entre as duas? A atividade, nós já falamos, a atividade física ela não pretende comparar praticantes da mesma modalidade. O esporte compara praticantes da mesma modalidade através de algum regramento pré-estabelecido, com o objetivo de criar alguma premiação. Tá? Então, nesse processo de competição, que muitas vezes ocorrem as lesões. Então, você não precisa ser um competidor para praticar atividade física. Você pode praticar de uma maneira lúdica, né, de uma maneira satisfatória, com o puro e simples objetivo de se manter em boas condições físicas. Então, assim, o sedentarismo ele tem que ser visto como uma incapacidade de sermos fiéis depositários do nosso corpo. No jargão jurídico, fiel depositário é aquele indivíduo que recebe um bem e deve cuidar daquele bem até que esse bem venha lhe ser solicitado de volta. Na vida, nós recebemos o nosso corpo e nós somos o fiel depositário do nosso corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque se nós não nos cuidarmos, isso vai nos ser cobrado. E uma das cobranças é uma brevidade da nossa própria vida, e às vezes não só mais breve, mas em muito baixas condições de satisfatórias. Então, esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Qualidade de vida. Tá? Uma vida saudável pode nos propiciar não só uma vida longeva, mas uma vida da qual nós conseguimos realmente tirar proveito. Por hora é isso. Vamos até o próximo, que será o capítulo 2. Muito obrigado.